Bom, então agora, boa tarde oficialmente aqui, né, na palestra aqui da série 5W2H do empreendedorismo. Hoje aí vamos falar aí do How Much, né? Quero agradecer bastante o Renato por participar. Renata já conhece aqui, né, o estilo, então eu não vou lhe apresentar completamente, porque você se conhece melhor do que eu, vou deixar você mesmo, né, se apresentar, tá, Renato? Então fica à vontade, mas eu só vou comentar aqui, né, minha experiência, né, o Renato com certeza, é um grande pioneiro nessa área, né, de empreendedorismo, muito antes de se usar esse termo, muito antes de se falar de startup, né, eu já era, né, um funcionário de uma empresa que era, né, apoiada pelo Renato, isso lá nos anos 90 ainda, né? Acho que a maioria dos alunos ainda tinha nascido, né? E o Renato já estava lá investindo em startup, né? Acho que na época nem se chamava startup ainda, mas então então é alguém que conhece como poucos, né, esse mundo, né? Como que isso está se desenvolvendo no Brasil, né? E com todo esse trabalho aí, né, da Baita, ele conhece muito bem o ecossistema também aqui de empreendedorismo de Campinas e da Unicamp. Então, com certeza, é alguém que pode dar muitas dicas interessantes para vocês, né, do que é empreender, né, do que é empreender, em especial aqui na região. Renato, muito obrigado, tá? Eu vou deixar a sala agora contigo, fica à vontade, tá? Com você. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Como o Marcos falou, eu estudei na Unicamp, estudei computação, né? Entrei na Unicamp em 1980. Eu fiz o meu primeiro freelancer, né? Meu primeiro bico, como a gente chamava na época, em 81. Então, esse ano aqui está fazendo 40 anos que eu tenho carreira empreendedora e carreira na computação. Acho até que, provavelmente, alguns dos pais de vocês é mais novo que eu. Então, para mim, um dos grandes choques da minha vida foi quando eu fui no casamento de um funcionário meu e o pai dele era mais novo que eu. Então, portanto, eu já não tenho muito mais traumas com relação a isso. Mas vou dizer para vocês que, na época que eu comecei na carreira, né, as empresas não eram startups, eram empresas de fundo de quintal, né? Na verdade, a gente fazia empresa no quarto de empregada naquela época, porque as casas e apartamentos tinham quarto de empregada que contratavam empregadas lá do interior para vir morar aqui na cidade grande, e as pessoas moravam nas casas, então tinha um quartinho para elas morarem. E aí, quando isso começou a ficar caro, as leis trabalhistas complicaram, isso virou escritório. Então, desde essa época. Eu já passei por todos os tipos de atuação das startups, já fiz também investimentos de muitas formas, né? E recentemente eu venho fazendo só dentro da aceleradora, né? Isso a gente está dizendo que na Baita a gente quer a nossa atividade é acelerar a tecnologia com propósito. Isso em 2014, falar de propósito em 2014 não era uma coisa muito comum como já é hoje, né? Então, eu vou comentar com vocês hoje nessa abordagem que o Marcos me pediu sobre How Much, né? E eu entendi que ele está numa abordagem de 5Ws e 1H ou 2Hs, né? Mas para lhes contar a minha abordagem, eu vou descrever para vocês o que eu enxergo como uma questão do propósito, né? Que no final das contas é um dos whys, né? Um dos porquês, né? De fazer empresas. Tudo bem, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário antes de eu entrar no assunto? Fiquem à vontade. Ok? Então vamos em frente. Bom, a nossa agenda hoje é falar de propósito. É uma sequência que a gente tem como embasamento, né, para montar startups, em que a gente, a partir do propósito, da proporção de valor, do BMC e da OKR, né, a gente propõe isso como os fundamentos para você organizar a empresa. E aí, quando você soma a questão da atração e do marketing, né,
torna-se possível você estimar, né, ou montar um orçamento da sua empresa. Então, a agenda é discutir esses pontos todos, né, de tal forma que isso permita a gente fazer uma estimativa de quanto custa para estruturar a empresa, né, até chegar no ponto de estimar quanto que ela custa. Ok? Tudo bem? Bom, então, a questão do propósito baseia-se na questão, na proposta do cara chamado Guy Kawasaki, em que ele fala sobre melhorar alguma coisa, sobre consertar alguma coisa ou sobre preservar. E também se estabelece dentro do que o Simon Sinek fala sobre por quê, o Golden Circle, né, que ele descreve. Eu vou falar mais claramente sobre isso, só queria dar um overview para vocês desses 4 elementos. Na sequência da proposição de valor, a gente propõe trabalhar com o modelo do Osterwalder de Value Proposition Canvas, que ele descreve no livro dele de Value Proposition Design. Foi o segundo livro dele, que ele liberou depois do livro de Business Model Canvas. Na sequência, a gente fala de trabalhar no modelo de negócios baseado no Business Model Canvas, e essa sequência a gente sugere que é porque a proposição de valor, na verdade, ela está contida no modelo de negócios, mas, principalmente, os componentes da proposição de valor, eles estabelecem as bases do modelo de negócio. Isso a gente já vai ver com mais clareza logo em seguida. E aí, uma vez que você tem um modelo de negócios, a gente propõe que você controle as atividades da empresa usando o modelo do OKR. Então, essa é a base do que a gente propõe como framework, como estrutura para você desenvolver o seu projeto de startup. Queria ouvir comentários, gente. Por favor. Quem quer falar alguma coisa, perguntar, criticar? Quem já teve experiência com esses instrumentos? Aqui a gente falou do Canvas, Renato. Agora, das outras coisas, na disciplina a gente não falou, tá? Tá bom. Do Business Model Canvas, tá? Não no Canvas do Osterwalder. Uhum. Entendi. O Douglas está dizendo que teve experiência de trabalhar com OKR. Foi numa empresa grande ou foi em startup, Douglas? Na startup onde eu trabalho, a gente usa modelos de OKRs para definir as nossas metas. Legal. Como é que chama a empresa? Se chama Letros. É uma startup é uma edutech. Em Campinas? Ou em Limeira? De São Paulo, na verdade, a central. Está trabalhando remoto? Isso. E aí, qual que tem sido a sua experiência de trabalhar com OKR? Eu acho que é um jeito de definir os objetivos, acho que muito, muito bom. E, assim, dá uma sensação de que a empresa realmente está crescendo a cada vez mais. Eu acho que é isso, não tenho muito o que comentar sobre. O OKR é um negócio que parece simples demais quando a gente olha o tanto de benefícios que ele gera, né? E normalmente, quando ele é bem implantado, ele se encaixa de maneira muito natural na empresa. Sim. Então, fica parecendo uma coisa meio boba, né? Uma coisa que parece que não tem muita importância, mas, na verdade, o efeito que o OKR tem para que as pessoas fiquem informadas, né? E trabalhem de maneira colaborativa para objetivos compartilhados, né? Uhum. São poucos instrumentos que permitem isso. E o OKR consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Então, eu acho muito interessante. Sim, sim. A gente tem as apresentações de OKRs todo trimestre e a gente sempre está verificando. É uma maneira realmente legal de ter uma visão geral do projeto.
E você chega a ter OKR para as pessoas ou para os grupos, Douglas? A organização da empresa é centrada em squads. Eu creio que isso vem do Spotify. E aí cada squad tem seus OKRs e aí a gente tem os OKRs de empresa geral também. Por exemplo, reduções de bugs da plataforma e por aí vai. E nos OKR dos squads, vocês fazem revisões de quanto tempo? É recorrente na sprint. Cada sprint a gente atualiza e na retro a gente comenta sobre o quanto a gente andou com o OKR. Então o OKR está bem integrado. Os sprints são o quê? Sim. Uma semana ou 2 semanas que vocês trabalham? 2 semanas nos times de desenvolvimento e 1 semana, acho que nos times de produto. Bacana. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Então vamos adiante. Bom, na questão do propósito, queria comentar com vocês do André Penha. André Penha, não sei quem conhece, né? Ele é CTO do Quinto Andar, ele é computação da Unicamp. E ele diz o seguinte: se você parar de fazer, quem vai sentir falta? Se a sua empresa parar de atuar e não oferecer mais o produto, será que alguém vai sentir falta de verdade? Será que aquilo que a empresa está oferecendo tem importância para algum consumidor? Então, eu coloquei aí, depois eu mando esse arquivo, mas tem aí um vídeo no YouTube do André fazendo uma palestra lá na computação da Unicamp. No caso do André, né, ele e os sócios perguntaram, né, o que é tão ruim quanto alugar um apartamento? E tem uma questão muito específica no aluguel, que é o problema do fiador, né? E, pô, é o fim do mundo conseguir um fiador, né? Porque, no final das contas, você tem que pedir para alguém na base do favor pessoal, né? Porque ninguém quer saber de ser fiador de ninguém, né? E eles resolveram o problema, eles resolveram bancando para os dois lados. Ele garante o pagamento do aluguel para o proprietário do imóvel, então, portanto, não precisa de fiança. Então, eles foram atrás de resolver isso. E eu acho interessante porque eu vi uma apresentação dele em 2011 da Unicamp. Eu olhava aquilo e falei, mas como assim? Esse cara fez computação aqui na Unicamp, aí ele trabalhou com games, aí ele foi fazer mestrado em Stanford, aí ele lançou essa ideia, conseguiu investidores, voltou para o Brasil e vai trabalhar com aluguel de imóveis. Bom, hoje é fácil de olhar, né? Mas em 2011 não dava para imaginar que o Quinto Andar ia virar o que virou, né? Mas eu entendo que uma boa parte disso é que ele e o sócio dele decidiram que eles iam pegar esse rojão, esse desafio, e resolver essa questão dos aluguéis. E é o que eles conseguiram fazer de verdade. E esse valor, os clientes percebem com facilidade, né? E realmente reconhecem esse valor. E aí eles assumiram, alguém tem que resolver esse problema, eles resolveram que seriam eles a resolver. Então, essa é a reflexão sobre a montagem de um projeto. E por que eu coloco isso se o assunto é how much, né? É porque, cara, assim, se você parte da questão do propósito, existe uma evolução lógica que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí, todo esse caminho de como você vai desenvolver a sua empresa, de como você vai transformar essa sua ideia num negócio onde você administra ele com OKRs no dia a dia, né? Ele tem que partir de alguma coisa que faça sentido para o cliente. E o que a gente defende é que isso é o propósito. E aí, a questão do propósito, a definição mais objetiva, mais clara com a qual a gente trabalha, é essa definição do Guy Kawasaki. O Guy Kawasaki, ele foi o primeiro evangelista da história, evangelista de produtos de tecnologia, né?
ele era o evangelista original do Macintosh. Era ele que ia lá na software house e convencer a software house a desenvolver produtos de software do Macintosh, porque assim que o Mac foi lançado, não tinha nenhum aplicativo para eles. E era o Guy Kawasaki que fazia esse trabalho. Depois ele virou investidor, né? E esse YouTube aí é de uma palestra dele em Stanford, em que ele diz para os empreendedores, né, que ele acredita que se o empreendedor simplesmente colocar como objetivo ganhar dinheiro, ele provavelmente não vai ganhar dinheiro e também não vai fazer sentido a empresa. Agora, ele acredita que se você faz a empresa para ter sentido, para ter um propósito, que ela, se ela for bem sucedida, ela vai fazer sentido para o mundo e ainda mais você vai ganhar dinheiro. Então, a experiência do Quinto Andar mostra isso, né? E a gente tem muitos outros casos de empresas com as quais a gente tem contato, e isso realmente funciona. Como é que é fazer sentido, né, na abordagem do Kawasaki? Então, primeiro, uma alternativa é você melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida. A segunda alternativa é consertar alguma coisa que está errada, que é muito difícil, que é muito ruim, como o André fez no caso da fiança do aluguel. Ou você evitar que alguma coisa boa desapareça ou seja destruída. Por exemplo, preservação ambiental. Ok? Então, queria ouvir considerações aí, perguntas, dúvidas sobre a questão do propósito. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês não são muito afins de interagir, mas eu queria ouvir opiniões. Fala sério, ninguém vai falar nada, gente? Nem para dizer que não faz sentido nenhum? Não entendi, Matheus. O que você quer que repita? A pergunta é sobre a questão do propósito. A abordagem que o André Penha faz de quem é que vai sentir falta? O que é tão ruim quanto alugar um apartamento? Alguém tem que resolver esse problema. E essa questão do Kawasaki, que ele diz que é uma empresa que faz sentido, e aí a gente interpreta uma empresa que tem propósito, né? Ela quer melhorar a qualidade de vida, quer consertar alguma coisa que está errada, ou quer preservar alguma coisa que vale a pena ser preservada. Vamos lá, vai. Ninguém vai passar de ano aqui, vai. Eu vou reprovar isso, se vocês não perguntarem nada. Matheus, está claro a pergunta ou não? O que está acontecendo hoje, Matheus, essa questão de procurar o dinheiro por dinheiro, né? A questão é que eu percebo hoje, né, que as pessoas não aceitam mais trabalhar em atividades que não têm significado para elas. E eu acredito hoje que boa parte das pessoas que vivem infelizes, né, e algumas até que necessitam de medicamentos contra a depressão, contra a ansiedade, contra a síndrome de pânico, né? Boa parte desses problemas eles são agravados ou até causados nas situações onde a pessoa tem um trabalho que não faz sentido para ela, onde o resultado do trabalho dela ela não valoriza. Eu lembro de um caso que eu vi de uma menina que trabalhava numa fábrica de cigarros. E dava para ver que ela sofria com aquilo.
porque ela praticamente não era fumante e ela não era muito apreciadora do ato de fumar, do hábito de fumar. E, no fato, a pessoa realmente acaba se prejudicando de alguma maneira com isso. Matheus, é isso mesmo. As pessoas hoje não aceitam mais ter atividades que não tenha propósito, que não tenha significado para elas. E como o Marcos está comentando aqui, né, uma das coisas com relação ao propósito, né, é você identificar aquilo que você não quer fazer. A Letícia perguntou alguma coisa, mas a pergunta sumiu aqui. Vou recuperar. Tá, eu leio, Renato. É financeiramente viável formar uma empresa que soluciona um problema de um nicho muito pequeno? Letícia, não dá para saber a priori, né? Mas, mesmo que seja como se fosse uma pessoa autônoma, vamos supor que você seja um administrador e você vai vender o seu tempo de administrador de empresas. E aí você tem, sei lá, meia dúzia de restaurantes, por exemplo, em que você vai fazer a parte administrativa, contábil e financeira, né? Então, em princípio, dá para fazer um negócio muito pequeno de uma pessoa só. É possível. Respondi, Letícia? Então tá, vamos em frente. Eles não passaram de ano não nesse negócio, viu? Bom, são dois casos aqui de empresas com propósito, né? São duas empresas do portfólio da Baita. Uma é a Portal Telemedicina, o que eles fazem é laudo de exame médico à distância. Esse é um índio em Acari, no Amazonas, né? E o técnico de eletrocardiograma está lá coletando os dados desse paciente, né? E a imagem do exame, o resultado, os dados do exame, né, vão ser enviados através da plataforma da Portal da Telemedicina, né, para especialistas aqui em São Paulo. E aí eles usam inteligência artificial, por exemplo, para identificar, né, se algum exame já tem alguma suspeita de condição grave e urgente, né? E esse exame é passado na frente, na fila de avaliações. Além disso, quando a avaliação automática ela não bate com o laudo, a avaliação do médico, né? O sistema automaticamente já direciona isso para um outro especialista para realmente tirar a dúvida aí. E esse sistema tem permitido atingir, né, uma população que não teria acesso a alguns profissionais, e especialmente quando for alguma doença rara, alguma condição mais complexa, né, onde uma pessoa do Amazonas teria que, na verdade, pegar um avião e vir para São Paulo para poder ser examinado como especialista. Desta forma, é possível já tomar alguma atitude em termos de tratamento, né, sem precisar deslocar o paciente. Outro caso, da Status 4, eles fazem um sistema de detecção de vazamento de água na rede pública de distribuição de água nas cidades, né? Não sei se vocês sabem, mas, em média, 40% da água tratada e distribuída pelas empresas de água, né, 40% é perdido por vazamento ou por furto. E o que a Status 4 fez foi um sistema de tirar uma amostra de som da água passando pelo encanamento para, a partir da análise desse som, indicar se existe uma possibilidade de estar acontecendo algum vazamento ali.
Então, isso reduz, né, combate de forma muito eficiente essa questão do vazamento, porque se a média é 40% de perda no Brasil, existem municípios que perdem 60% da água. E aí, agora a gente vai viver um novo momento de crise hídrica, né? Mas quando a Status começou, eles também estavam num momento de crise hídrica. Então, são dois casos aí de empresas que têm propósito, né? Agora, é importante vocês prestarem atenção que o propósito é alguma coisa que acontece fora da empresa. Se você disser, o meu propósito é oferecer o melhor software de administração de bares. Cara, isso não é propósito, é simplesmente sua visão ou sua missão de empresa, né? Porque isso, na verdade, ele não necessariamente tem alguma... pode não fazer sentido no mundo exterior. Na verdade, eu até duvido que exista um número suficiente de pessoas aí procurando o melhor software para administração. Em geral, as pessoas só querem um software que seja suficiente para elas e que dê trabalho para aprender. Ok, gente? Comentários, perguntas? Bom, na sequência, tem esse conceito do Simon Sinek, em que ele diz que as pessoas se motivam, não por causa de outras pessoas. As pessoas fazem as coisas porque elas têm um interesse dentro delas mesmas. Mesmo quando alguém diz que está fazendo por altruísmo e está fazendo no interesse de outras pessoas, se você pensar bem, ela está fazendo aquilo porque ela quer beneficiar os outros. Então, no final das contas, o que o Simon Sinek propõe é que a gente comece definindo o porquê. E isso o porquê vem da questão do propósito que eu já coloquei antes, né? Então, que o Simon Sinek diz que quando você descreve o porquê você faz as coisas e depois você descreve como faz e, por último, você descreve aquilo que você faz, o que você faz, né? Esse é o caminho onde as pessoas têm muito mais propensão a comprar de você. Porque você, se realmente elas tiverem interesse, significa que a sua justificativa do porquê, de alguma maneira, ecoou, bateu dentro das pessoas. E aí, o que o Simon Sinek comenta é que é por isso que muitas pessoas acampam, né, lá na porta da loja da Apple, na véspera do lançamento. Elas fazem aquilo porque elas têm dentro delas a motivação para passar a noite ali, acordar e ser uma das primeiras pessoas a comprar o produto novo da Apple. Ok? Perguntas? Comentários? Bom, na sequência, eu queria comentar com vocês a questão de motivação. Por que as pessoas se engajam em alguma coisa? E o que a gente tem aí é a famosa pirâmide de Maslow. Não sei quantos aqui já tiveram contato, mas isso é um assunto bastante conhecido. A única coisa interessante é que eu fui ler o livro do Maslow, né, de 1954, 1957, né? E qual foi a minha surpresa de ver que o livro do Maslow não tem nenhuma ilustração. Essa pirâmide de Maslow não está no livro dele, no livro original. Mas, de qualquer maneira, esse é um modelo que a gente vem usando, né? Em que, nos níveis inferiores, as pessoas se motivam por questões fisiológicas de suas necessidades do corpo, de fome, de proteção, de tomar conta, né, de sobreviver. No nível de cima está as questões de segurança, né, que a pessoa tem que se sentir segura, tem que estar ali protegida das ameaças, né. No nível seguinte está a questão do amor, do pertencimento, né. No nível seguinte está a estima, né, que seria a apreciação e o amor fraterno, né.
entre as pessoas. E no nível mais alto das motivações, está aquelas motivações onde a pessoa trabalha no sentido de se aprimorar, de melhorar a si mesma. Aquelas coisas que fazem ela ser um ser humano mesmo, que ela se enxerga como ser humano. Então, a questão toda do propósito tem esses elementos todos aí. E é importante a gente conhecer esse aspecto da motivação, porque ele vai bater um pouco mais também aqui vai aparecer novamente de outra maneira, né, na questão do propósito. E aí o que acontece, né, para ilustrar essa questão do propósito? Isso aqui são diversos artigos, são alguns artigos de 2018 e 2019, né, onde a Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a revista Varejo S.A. e a revista Exame, né, já comentavam que muitas empresas estavam já trabalhando com propósito, né, e que as empresas que tinham propósito e valores, né, acabavam atraindo talentos e fidelizam clientes cujos propósitos e valores, né, se alinham com o propósito e o valor da empresa. Então, teve uma pesquisa de marcas do Meio Mensagem, né, de 2019, onde eles fizeram uma avaliação para ver se realmente a questão do ativismo, do propósito das empresas, né, tinha ou não consequências no consumo. E vejam, que 58% das pessoas entrevistadas, né, considerava a questão do aspecto ambiental, 41% da responsabilidade na cadeia de valor, ou seja, se a cadeia de fornecedores de uma roupa, por exemplo, não foi usado o trabalho escravo, se a matéria-prima, o algodão ali, também foi produzido com responsabilidade. 39% das pessoas dão valor a empresas que fazem campanha de doação, 39% também está interessado em empresas que não têm discriminação, 33% igualdade de direito entre homens e mulheres, né? 30% programas de diversidade e comitês de inclusão, se a empresa tem esses programas, né? E 28% se os funcionários da empresa eles se organizam para fazer trabalho voluntário. Então, são números bastante significativos, que em 2019 já eram altos, né? Mas de 2019 para cá deve ter aumentado mais ainda. E do outro lado, né, engajamento e consumo, né? A primeira questão é se a pessoa já comprou algum produto que destinava parte da receita a uma causa. 34%, é um número grande. 33% doou o troco de uma compra para a próxima pessoa no caixa, no pagamento. 23% das pessoas disseram que já mudaram de escolha de marca em função da causa, não só pelo produto ou pela concorrente, pela tradição. E 13%, parece um número pequeno, né? Mas mesmo assim, 13% dos consumidores foram lá investigar qual era a conduta interna, a prática interna da empresa, de como é que ela se administra. Está claro isso aí para todo mundo ou é um assunto muito hermético? Tem uma pergunta aqui no chat, Renato. Você quer que eu leia? Ok. O Matheus perguntou se essa pirâmide Ou é das então, voltando, básicas. resumindo, a questão aqui mesmo o mais importante é isso, o Guy Kawasaki. Como é que você define o seu propósito? Se você quer melhorar a qualidade de vida, se você quer consertar alguma coisa que está errada, ou se você quer preservar alguma coisa que vale a pena. Quem é que tem um projeto aí? Quem já tem uma ideia de projeto para tocar adiante? Quer comentar com a gente, pessoal? Vamos lá, pessoal. Conta do projeto aí. A gente vai ter a chance de discutir um pouquinho em cima dele.
Tá vendo Oi, no chat, Renato? Desculpa, tá. Pô. Tinha uma pergunta do Matheus sobre a pirâmide ainda, e aí tem uns comentários a mais aqui. Na verdade, Matheus, a pirâmide ela tem sido divulgada como sendo uma coisa em que a pessoa sobe e ela esquece as coisas anteriores. Na verdade, não é bem assim. Tem muitos relatos de casos de pessoas que não têm comida suficiente nem para si mesmo, mas mesmo assim elas dividem com outras pessoas. Então, é o caso de que a pessoa que não tem a necessidade básica atendida lá no nível básico da pirâmide, mas mesmo assim ela sobe lá no nível 4 de pertencimento e compartilha com outros. O Felipe está perguntando da questão da autonomia, né? A partir do momento que a empresa tem um propósito claro e ela recruta profissionais, isso é uma coisa que eu defendo, tá? Que você recrute pessoas prioritariamente pelo alinhamento com o propósito. E depois disso você verifique se a pessoa tem competência técnica ou não. Lógico que se não tiver competência técnica nenhuma, você corta a pessoa, né? Mas a primeira coisa para verificar é se os valores e o propósito da pessoa batem com o da empresa. Eu não entendi o que o Matheus está perguntando. Diz que tem algumas. Eu acredito que deve ser sobre o projeto. Matheus, você não quer falar rapidinho a ideia do seu projeto? Aliás, pessoal, né? Renato é um que está muito mais acostumado que eu a avaliar projetos, até para poder entrar na baita. Então, se vocês quiserem colocar rapidinho aí, né, ele pode dar uma opinião aí alinhado com o que está sendo apresentado. Alô? Alô? Pode falar, estamos ouvindo. O microfone está meio baixo algumas vezes. Tipo, uma das nossas ideias seria fazer... Não sei se você conhece o conceito de smart meters. Não conheço, Matheus. Que ele é do ramo de energia. O que ele faria? Tipo, a ideia, pouco agora com o marco, acho que 2024, de livre mercado, de painéis solares, de energias eólicas, para a produção interna precisa ter um novo relógio para ele conseguir passar para fazer inverter o processo. Por exemplo, se sua casa for autossustentável, conseguir produzir mais energia do que o suficiente, ele consegue passar para as redondezas das casas ao lado, para a vizinhança, tudo, enquanto, por exemplo, de dia teu painel solar está passando energia, está dando mais energia do que você está consumindo, passa para os seus vizinhos que não têm o painel solar. Isso numa cidade, assim, diminuiria o consumo de energia. E ele conseguiria fazer essa mudança automática sem precisar de muitas peças. É o smart meter que permite que uma residência devolva energia para a rede. É isso, né, que você está falando? Sim. Faço o inverso, desde só receber igual que está nas casas de hoje em dia. Esse é um caso que está havendo uma melhoria, né, da qualidade de vida, né? Está sendo possível a pessoa fazer um investimento nos equipamentos de geração de energia elétrica fotovoltaica, né? E, com isso, contribuir para a geração de energia como um todo, né? De forma a reduzir o custo, né, da energia até para os vizinhos. Agora, também, ele reduz o risco, né, da crise hídrica, né, porque a geração de energia é proporcional à quantidade de água que se usa para movimentar a turbina, né, do gerador de energia. Então, se você tem energia voltando para a rede, né, e aquilo que a usina hidrelétrica está gerando está abaixo, né, do que foi reduzido, né, porque uma parte foi gerada pela energia fotovoltaica, né, então você está melhorando, na verdade, alguma coisa na vida, né, no mundo das pessoas. Ter energia mais abundante, usando menos água, né, e contribuindo para os vizinhos, para as pessoas próximas. Faz sentido isso, Matheus? O que você acha?
Sim, é exatamente esse ponto. O interessante... Comentário aqui em cima disso, mas o cliente principal dele é a empresa de energia, né? E não a pessoa física, não? Não, seria o cliente, no caso, seria a empresa de painéis solares ou de energia eólica, porque já como ela vai instalar nas casas, ela vai precisar necessariamente instalar esse poste com os smart meters. Então, mas o smart meter fica na porta conectado com a rede elétrica, e a rede elétrica é controlada pela empresa de energia. Sim. Não é, Renato? Qual é a sua visão? Veja, a parte de baixar o valor da conta, né? Porque aí a empresa, em muitos casos, ela pode deixar de ser consumidora de energia e, na verdade, passar a ser produtora, né? Isso não muda muito a disponibilidade de energia, né, dentro da casa, porém, pode baratear muito a conta de luz. Então, você melhora a vida da pessoa porque ela fica com mais dinheiro disponível para fazer outras coisas. Agora, a empresa geradora de energia também se beneficia, né? Porque ela não fez nenhum investimento, né, para gerar aquela energia, e a energia ia se perder, né? Então, ela pode comprar por um preço baixo e usar isso para aumentar um pouco a capacidade de geração das usinas tradicionais. Alguém quer comentar algum outro projeto aí? Pegar uma opinião? Os projetos que vocês estão desenhando, todos já têm, viu, Renato? Todos já têm, todos os grupos já têm projetos. Né? Estão trabalhando agora para ver se vale a pena, né? Mas o projeto de vocês se encaixa em um desses 3 grupos? Bom, vamos em frente. Bom, a proposição de valor, que é o instrumento que vem na sequência, né, ele já torna mais visível e um pouco mais sofisticado essa questão que a gente vem discutindo do propósito, né? Só que aqui a gente está olhando especificamente a pessoa que vai obter o benefício daquilo que a gente propôs, né? A pessoa que vai ter a sua vida melhorada, que vai sentir que alguma coisa errada foi consertada, né? Ou que alguma coisa que merecia proteção está realmente sendo protegida. Esse é o diagrama, então, de proposição de valor do livro do Osterwalder, Value Proposition Design, né? E o ponto de partida é o que está nesse círculo, né? Na parte onde estão os Customer Jobs. E, bom, Customer Jobs a gente está falando, né, de atividades que o cliente já faz. E que o ideal é que ele esteja fazendo de uma forma diferente do que você propõe, né? E usando ferramentas que seriam até que seriam antiquadas ou piores do que o que você traz. Aí faz sentido você tentar convencer o cliente a comprar o seu produto para realizar esses customer jobs. A questão do insucesso de empresas é que muitas empresas fazem o desenvolvimento de produtos, né, apenas a partir da cabeça do empreendedor, sem verificar se realmente os clientes potenciais fazem alguma atividade que poderia ser beneficiada com o produto que você está oferecendo. E aí é interessante tentar levantar também os ganhos, né, que o cliente obtém, que não sejam ganhos que vêm diretamente do uso de ferramentas, né, mas, por exemplo, você ter por exemplo, o Uber, você chamar, o cara vai sempre aparecer, sempre não, né? Na maioria das vezes você vai ver o cara chegando na sua casa e aí você pode acompanhar mesmo onde ele está. Porque quando a gente tem um compromisso com a hora certa, né? Se o Uber começa a demorar, a gente começa a ficar preocupado. Né? E tem também. Tem dificuldades, né? Que o cliente relata nessa questão. Por exemplo, tens hoje do Uber. Tem muitos casos que não tem carro disponível, né? Ou que os carros que estão disponíveis não querem levar
as pessoas em qualquer lugar da cidade de Campinas. Do lado esquerdo da proposição de valor, a gente está vendo questões de produtos, serviços, gain creators e painkillers, né? Onde cada um desses três fatias aí do quadrado, cada um deles se mapeia com uma das seções dessa parte do cliente, né? Então, características de produtos e serviços, né? Elas têm que ser atendidas e para auxiliar o cliente na realização dos customer jobs dele. Gain creators são características do produto que concretizam os ganhos, né? E os pain relievers seriam os remédios analgésicos, né, que a pessoa toma para melhorar a dor e não resolve nada, né? Depois de uma hora vai ter que ir no médico ou no massagista. Ok? Comentários, pessoal? Felipe comentou sobre o X-Market, né? É sobre o projeto dele, mas... Felipe, conta para o Renato qual é o seu projeto. Bom, pessoal, abre o microfone aí, pelo amor de Deus. Vou ter que ficar aqui suplicando para vocês. Bom, não tem jeito, né, Marcos? Vamos em frente, né? Vamos, Renato, vamos. Obrigado aí pela ajuda. Vamos lá. Bom, então, o que são Customer Jobs, né? Como é que você entende o que é a tarefa do cliente? Primeiro, uma parte importante do Customer Jobs é o resultado que o cliente busca. Então, quando o cliente chama um Uber, né, o resultado que ele busca, ele quer chegar no local de destino na hora certa, de forma segura, com o carro limpo, motorista educado e, de preferência, com preço bom. E o interessante é você descobrir o que o cliente considera como critério de se deu certo ou se deu errado aquela compra. Você pegou o Uber, se a viagem resolveu o problema de você chegar no outro lugar na hora certa, se o carro estava limpo, se o motorista se ele atendia bem. O passo a passo, né, é o que o cliente faz. Então, para chamar um Uber, ele tinha que ter instalado o aplicativo do Uber no celular. O celular tem que estar carregado, ele abre, bate lá o usuário e senha, define o destino da viagem e confirma para chamar o motorista já para pagar nesse momento. Então, isso seria o breakdown, né, o detalhamento de como se identifica o Customer Jobs. E aí, uma vez que você tenha Customer Jobs definidos, né, você consegue desenvolver Product Features, né, que tem que se mapear nos Customer Jobs, os Gain Creators, que estão atrelados aos ganhos que foram identificados, e os Painkillers, os analgésicos, né, que endereçam e aliviam as dores. Vou tomar uma água aqui, pera um minutinho. Renato, o Felipe colocou aqui no chat sobre o projeto lá, o X-Market. A ideia deles é um aplicativo de comparativo de preços entre supermercados que busca comparar os valores, trazendo os preços mais baixos, dependendo da localização, onde que vale mais a pena fazer as compras. Essa é a proposta deles. Entendi. Então, o resultado que o cliente busca, nesse caso, para entender o Customer Job, né? Primeiro, ele quer comprar todos os produtos da lista, né? Não adianta ele ficar tendo que percorrer muitos supermercados e comprando parte da lista em cada um deles, né? Então, eu entendo que ele não está procurando o preço mais baixo de cada produto. Ele está procurando o preço mais baixo da lista toda.
E se ele tiver que ficar se deslocando de supermercado em supermercado, pode ser que o gasto de gasolina não compense a economia. Então, o critério de deu certo ou errado é se ele conseguiu comprar tudo e se o preço era aquele que foi estimado. Qual é o passo a passo? Ele tem que instalar o aplicativo, lançar os produtos que ele quer comprar, fazer a busca, né, dos supermercados que podem atendê-lo. Aí ele vai lá, compra tudo e paga e volta para casa. E aí ele vai querer saber se o produto está certo mesmo, né, que ele queria comprar, e quer ter a possibilidade de dar feedback para o supermercado ou para o fabricante do produto. Ok? Tá claro? Como é que isso mapeia para você, Felipe? Faz sentido nisso que vocês estão fazendo? Tem um benefício de vocês encararem o projeto de vocês usando a abordagem de Customer Jobs? Resposta dele aqui, ó, faz. A ideia é essa mesmo, trazer o que vale mais a pena, tanto na logística, tanto na compra da lista. Ok, agora, por exemplo, Game Creators. Você pode fazer ordenar a lista de compras, né, de uma maneira que siga a organização dos produtos na prateleira. De tal maneira que a pessoa não precisa ficar procurando muito, né? E ela vai percorrendo um caminho otimizado dentro do supermercado e, portanto, ela vai ganhar tempo na compra. Não vai ter que desperdiçar tempo andando lá dentro do supermercado. Ok? Mais alguém quer comentar do projeto? Ok, vamos em frente. Ou então, Business Model Canvas, isso vocês já conhecem, né? Eu só queria acrescentar, né, que no meio está a proposição de valor. E no caso do que a gente viu de Value Proposition, né, aqui estaria a parte da esquerda, né, a oferta de produtos e serviços, né. E lá no canto direito está os segmentos de clientes, né, que a gente pode descrever também a partir dos jobs que esse cliente quer relacionar. Ou seja, é uma forma interessante de você segmentar mercado, em que você pode procurar os clientes que tenham o mesmo job para resolver. Então, se for um problema, por exemplo, de transporte e mobilidade, né? Se você resolve direito, resolve de maneira bem feita a questão do deslocamento, né? Resolver esse job para uma pessoa de idade ou para resolver esse job para uma pessoa de meia idade, do ponto de vista do job, não faz muita diferença. Pode ser que, para o cliente, isso seja muito mais valioso, né? Mas, do ponto de vista do que você tem que fazer, não muda muito. Então, portanto, essa é uma forma de você pensar que você pode ampliar a sua oferta para mais de um mercado. Então, o que tem de interessante nessa nossa visão do Canvas? Esse lado direito do Canvas, que tem começa da Value Proposition e termina no Customer Segment, né? Você tem esses dois blocos adicionais que fazem a ponte entre a proposição de valor e o segmento de cliente. Então, quando você fala de relacionamentos com o cliente, né? Você está falando de, por exemplo, o tipo de contrato que você faz com o cliente. No caso, por exemplo, do celular da Vivo, você pode ser um cliente de pré-pago ou você pode ser um cliente de pós-pago. Então, isso altera o tipo de contrato que você tem com ele, se é um contrato de pré-pago ou de pós-pago. E embaixo você tem os canais, né? Você tem as maneiras como você pode
comunicar ao cliente que o seu produto existe, né? Você tem os canais para fazer o produto chegar na mão do cliente, né? E você tem os canais que você pode se comunicar com o cliente depois que ele comprou o produto. Então, esse é o lado direito do Canvas, né? Uma maneira de ver o lado direito é que ele existe para viabilizar com que o produto que está no meio do Canvas ele chegue no segmento de mercado que está do lado direito. E aí, o relacionamento do cliente e os canais de relacionamento, eles são as maneiras como o empreendedor consegue chegar na coleção toda na oferta, né, do produto que você está querendo entregar ao cliente, né? Como é que você deixa o cliente informado que o produto existe, como é que você fecha negócio com ele, como é que você dá suporte para ele posteriormente. Essa estrutura toda que existe do lado direito do Canvas serve principalmente para gerar o fluxo de receita, que é o bloco de baixo. Do lado esquerdo do Canvas, você tem parceiros-chaves, atividades-chaves e recursos-chaves, mas a empresa tem que estar totalmente voltada exclusivamente para concretizar a proposição de valor. Porque a proposição de valor é que vai trazer o cliente para dentro de casa. É ela que contém o motivo do cliente comprar. Então, falando assim, parece que é simplista, mas normalmente a gente não faz de maneira tão objetiva. A gente não monta a empresa de maneira totalmente voltada para aquilo que é o produto que a gente está criando. Às vezes a gente coloca alguns penduricalhos a mais na empresa que não são essenciais para a construção do produto. E aí, uma vez que você tem a sua estrutura interna, né, você pode identificar a sua estrutura de custo, que é basicamente o que a gente está falando embaixo, entre pesquisa e a montagem da estrutura de custos, né? É isso que é a base do business plan da empresa. Ok? Vocês já tinham visto essa abordagem do Business Model Canvas? Como é que descreveram para vocês o BMC? Eles já viram comigo, sim, Renato, mas inclusive essa pergunta que eu ia fazer para você, tá? Até um outro palestrante colocou que ele acha que para startups na tecnologia, Lean Canvas é bem mais interessante. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, cara, assim, eu acho que o Business Model Canvas, ele descreve muito bem como a empresa tem que funcionar. E aí, a partir do que está aqui no Business Model Canvas, você consegue estabelecer os OKRs. E cada um desses blocos, você consegue colocar as métricas. E, além disso, então, portanto, o Business Model Canvas funciona bem para efeitos de administrar a empresa com base em OKR. Além disso, o BMC já ficou meio que padrão até para investidores. Então, eu entendo bastante gente que gosta do Lean Canvas. Meu sócio Bacarelli também gosta. Mas eu, sinceramente, eu não vejo vantagem. Também porque não é muita gente que usa o Lean Canvas. Ele não foi tão divulgado quanto o Business Model Canvas. E no meu caso, eu não tenho experiência de usar o Lean Canvas. A gente tem focado muito mais no Business Model Canvas mesmo. Ok, interessante. Vamos ver várias visões. O que é obrigatório para eles entregarem ao final é um Canvas, né? Um dos dois. Mas é interessante ter esse contraponto aí. Obrigado, Renato. De nada. Pessoal, eu vou fazer uma pausinha de 1 minuto, só que eu vou pegar um pouco de água, que está muito quente aqui, mas é 1 minutinho só, tá? Já vem.
Pronto, desculpem. Estava morrendo de sede. Bom, algum comentário, pessoal, sobre o Business Model Canvas? O pessoal chegou a fazer, Marcos? Como é que tem sido o uso do BMC? Já mostraram uma entrega do Canvas, mas a maioria acabou indo para o Lean, né? Como teve essa... No Lean Canvas. Mas todos eles já montaram um Canvas. Um dos dois já montaram, sim. Tá? Numa primeira revisão que eu fiz lá no final de agosto. Tá bom. Talvez tenha uma questão aí que eu acho que no meio do Lean Canvas, eu acho que não tem Value Proposition, tem Unique Selling Proposition, não é? Não lembro de cabeça. Esse ponto eu não lembro. O que certamente não tem são canais, relacionamento com o cliente, isso com certeza não tem. Que é uma coisa que eu sinto falta de alguma forma. Né? Tá bom. A percepção que eu tenho, que nunca comprovei mesmo na prática, é que me parece que o Lean Canvas ele é mais útil na fase que você está na ideação ainda. E que o Business Model Canvas ele reflete melhor já quando você está planejando para implantar e operar a empresa. Por causa desses blocos que a gente está citando que não tem, né? Não queria ficar discutindo um modelo versus o outro, não. Vamos ver como é que a gente encaixa isso depois. Interessante ter o seu comentário, só, Renato, que aí assim, aí realmente para essa turma faz sentido ser mais o Lean Canvas, porque ainda estão pensando no assunto, né? Uhum. Agora, acho que o que é interessante para todos ficarem entendidos aí é justamente isso, né? Quando você vai para realmente querer tornar a sua empresa uma empresa, né? Incubar, acelerar, buscar investidor, aí, né? O Lean Canvas, ele é bem pouco específico mesmo, né? Ele é muito alto nível, né? Então, pode ser que neste primeiro momento, para eles, como eles estão saindo do zero, ainda faça sentido, mas para aqueles que têm, eu sei que tem, né? Aqueles que querem realmente empreender, aí realmente vai ter que migrar para o BMC. Bom, mas aqui, então, no BMC, você tem os dois blocos superiores, né, que é estrutura de custo e fluxos de receita, né, que servem para ter uma visão sobre a questão do quanto de dinheiro que você precisa da empresa. Ou seja, a partir da estrutura interna, né, do lado esquerdo do Canvas, e da fluxo de receitas, do lado direito do Canvas, né, você consegue estimar quanto dinheiro você precisa para gerar a empresa. E aí, como eu disse, o instrumento a seguir é você desenvolver os OKRs, né? Então, o OKR basicamente é Objective and Key Results. Então, são dois assuntos que você define. Você define objetivos e você define resultados-chave, ou seja, metas para as métricas. Os objetivos em si, eles são objetivos muito mais qualitativos e inspiracionais do que metas. Então, você pode dizer, por exemplo, eu vou implantar o serviço mais popular, que tem a maior market share em mobilidade urbana. Ou vai ser o serviço mais amado pelos clientes. E aí, por exemplo, se for o serviço mais amado pelos clientes, você pode derivar um key result, por exemplo, de ter uma satisfação de cliente de nota 10. E aí você tem que mobilizar a sua empresa para todo mundo trabalhar para conseguir essa nota 10. Vocês entendem como isso encaixa com o Business Model Canvas? Aqui você está falando que fez o Lean, mas quer pensar no BMC também. Mas então, com isso, eu coloquei para vocês até aqui esse momento essa estrutura básica dos conceitos que servem para você organizar a empresa, de você planejar a empresa, de você
montar a arquitetura da empresa para ela funcionar com base em métricas. Então, foi aquela sequência de propósito, proposição de valor, Business Model Canvas e OKRs. Tem sentido isso para vocês? O que vocês acham? O que você acha disso, Marco? Você que tem experiência aí de consultoria. Comigo faz todo sentido, com certeza, né? Você sai do básico e chega em como acompanhar o andamento da coisa, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ok, então vamos em frente. Bom, o ponto seguinte, para a gente realmente conseguir entender how much, né, é que você precisa começar a trabalhar com tração. Tração significa começar a gerar leads, né, clientes potenciais, e começar a realizar as primeiras vendas. E já enxergar como é que você tem que fazer o crescimento disso. Então, o texto base que a gente usa é esse livro aí, o Tração, o Traction, né, do Weinberg. E o Weinberg, ele lista 19 canais que a startup pode usar para crescer a base de clientes, né? E aí ele propõe uma metodologia e uma forma de usar os 19 canais, né? Lógico que você não vai usar os 19 todos ao mesmo tempo. Mas aí ele sugere como é que você administra esses experimentos de canal e de como é que você acompanha, né, os canais e vê se o desempenho está legal. Quem já conhece o Traction aí? Esse é um texto que você adota, Marcos? Não. Não é um livro que eu adoto, não conheço ele, não. Bom, eu vou recomendar fortemente para todo mundo, tá? Para quem realmente quiser montar o projeto, porque a experiência que a gente tem com o Traction é que ele pode ser muito bem aproveitado, mesmo por quem não tem nenhuma experiência de marketing. Anotado. E isso, assim, essa autonomia, né, que o Traction dá, né, não é pouca coisa, porque se você não tiver uma alternativa como esse livro, né, você vai ter que contratar serviço ou contratar consultoria, e aí é muito pior. E geralmente os consultores ou os outros métodos, né, não foram feitos para startups, e aí a chance é que não vai funcionar. E posso dizer assim, com segurança mesmo, que nós já temos muitas experiências muito bem-sucedidas de uso de Traction, e, de novo, com equipes que não têm experiência nem formação em marketing. Então, o que ele faz é ele lista os canais e dá uma recomendação de como você experimenta e opera esses canais de marketing para poder gerar leads que vão ser tratados e convertidos em vendas. Ok? Alguém tem alguma pergunta? O Felipe está perguntando sobre o carro funcionando como uma daily. O que fiz ontem, o que farei hoje, quais as minhas carreiras. Quase, Felipe. O que você descreveu aí, na verdade, é Kanban. E Kanban, eu tenho visto muitas startups usarem como um complemento ao OKR. OKR é um instrumento para 1 ou 2 semanas, né, para você revisar, né? Agora, realmente, Kanban ou lista to-do, né, é uma coisa que você revisa na daily, né, diariamente. É isso, né? Você está usando também a Kanban, Felipe? Sim, Matheus, esse livro, como eu disse, muitos empreendedores que não têm experiência em marketing, que estão fazendo marketing pela primeira vez da vida, que não estudaram marketing, eles estão conseguindo seguir o Traction
e obter resultados com ele. O Felipe está dizendo que usa os OKRs. Mas então, esse livro Tração, ele traz um método que é bastante mapeável, né, para uso como OKR. Então, você pode estabelecer um OKR de tração, de que você vai testar os canais de marketing, né, e fazer experimentos até conseguir ter canais onde a geração de leads acontece, ou seja, canais onde tem tração. Agora, esse livro do Weinberg, acho que tem uns 5 ou 6 anos, então tem alguns canais que não estão aí. Por exemplo, na Baita a gente já teve experiência de usar lives no Facebook para marketing, já usamos grupos de WhatsApp para marketing, e agora a gente tem feito os experimentos de uso do Clubhouse para marketing. E esses são todos canais que não aparecem nesses 19 do Weinberg. Ok? Perguntas, comentários? O que você acha, Marcos? A marketing é uma coisa importante, a gente sabe que não é uma especialidade nossa, né? Então, assim, para quem é aqui de TI ou telecom, né? Então, sem dúvida, para qualquer empresa se estabelecer, precisa saber tomar ações aí na área de marketing, né? E com as mídias se multiplicando, né? Com certeza, ler esse livro pode ajudar, mas a gente vai ter sempre que fazer o que você está fazendo, experimentos, né? O interessante é, para quem é de desenvolvedor de software, né? Ou pelo menos tem facilidade de lidar com software, o Traction funciona muito bem para você fazer experimentos em marketing digital que seja mais ou menos automatizado. Por exemplo, o impulsionamento do Facebook, ele é simplesmente um monte de configurações de parâmetros. Então, são diversos canais de crescimento, né, que o livro descreve e que podem ser operados por quem não é especialista em marketing e em especial, pode ser operado pelo pessoal de administração ou pelo pessoal de desenvolvimento de software mesmo. Ok? E aí, a gente vem para o assunto marketing mesmo, né? E, basicamente, você experimentar alguns canais. No caso de quem está começando e tem orçamento pequeno para gerar lead, né? Eu sugiro 3 alternativas que, basicamente, são alternativas que você faz sozinho. Então, primeiro, criação de audiência. Aqui pode ser um pouco demorado, né? Mas é basicamente você usar, por exemplo, o LinkedIn para conseguir uma rede de contatos grande. E isso você pode conseguir criando os grupos, por exemplo, da área de interesse. Então, se a sua empresa trabalha com RH e recrutamento, por exemplo, você criar dentro do LinkedIn grupos que falem disso. E aí, agitar, né, a comunicação para as pessoas se inscreverem no seu grupo. Ô, Renato, você falou uma palavra que eu não sei se todos sabem aí. Puder ajudar a definição para eles, rapidinho, né? O que é lead? Eu vou falando de lead já faz um tempão. Lead é um contato de cliente potencial. É uma pista. Você tem nome e e-mail, por exemplo. Isso é um lead. Mas você não tem a mínima ideia se o cara realmente tem interesse em comprar de você ou não. A partir do momento que você faz o primeiro contato com ele e conversa, e aí você identifica que ele pode ser um cliente potencialmente interessado na sua oferta, aí ele virou um lead qualificado. Ou seja, lead é um cliente potencial. Obrigado. É cliente potencial. Enzo está me perguntando contribuições da ciência da computação na vida empreendedora.
Cara, é muito difícil aprender, empreender em outras áreas, né, Enzo? As outras áreas demandam muito mais infraestrutura, né? E eu costumo dizer também que a computação é como se fosse a cobaia de laboratório que gira rapidamente. Você consegue fazer experimentos de empreendedorismo e de marketing, né, com produtos de software muito mais rápido do que você faz com um medicamento, por exemplo, ou com um produto físico eletrônico. Esses outros produtos são muito mais lentos, né, e você tem muito menos agilidade para fazer experimentos. Não sei se eu respondi ao Enzo. Mas então, gente, eu estou citando para vocês aí esses canais de marketing, porque o uso deles, né, principalmente se você for impulsionar, for investir em divulgação, por exemplo, no Facebook, né, tipicamente você gasta de 20 a 40, 80 reais por dia em campanhas do Facebook, né? Então, é uma parte importante do cálculo do how much. O que você acha, Marcos? Você vou deixar a turma ver se eles mesmo comentam. Alguém comenta alguma coisa? Ninguém? Vamos lá, gente, vai. Abre o microfone. Vocês não vão morrer se falar, não. Bom, falar de grana, a gente está falando de ter audiência, de ter canal, né, mano? Renato? Não tem jeito. Se a gente está falando de dinheiro, ou a gente está falando do dinheiro que vai entrar por investimento, ou a gente está falando do dinheiro que a gente vai faturar. Mas também o investimento só vai entrar se a gente faturar, né? Então, tem que ter esses canais aí com toda certeza. No caso da audiência, Marcos, você tem diversas alternativas, né? Por exemplo, você pode criar uma rede de contatos no LinkedIn. Isso seria uma audiência para você postar, né, e para você promover o seu produto. Outro tipo de audiência que a gente teve experiência de criar, né, foi em grupos WhatsApp. No caso, foi uma startup que trabalhava com agricultores, né, e não tinha como chegar nesses agricultores. Só que a gente descobriu que eles viviam no WhatsApp. E aí a gente descobriu um jeito de fazer eles entrarem no grupo WhatsApp nosso. E aí aquilo foi crescendo. Nesse caso, eles foram criando grupos novos, né, subdividindo por assuntos o grupo original, e aí, num determinado momento, eles chegaram a ter 57 grupos WhatsApp, e acho que tinha umas 3.000 pessoas nesses grupos. E aí virou uma audiência, virou um conjunto de pessoas, né, que eles podiam usar para promover os produtos deles. Isso é diferente do e-mail marketing, porque no e-mail marketing você põe um call to action, né? Você manda um e-mail para as pessoas em massa, né? E coloca lá no meio do e-mail um botão dizendo, ó, quer desconto? Clique aqui. Então, o que você quer nesse caso é já conseguir as pessoas que vão clicar e que, ao clicarem, elas se tornam um cliente potencial, elas viram um lead. Outra forma de fazer também geração de lead, né, é fazer cold call, é fazer chamada telefônica a frio, sem conhecer as pessoas. Você pega uma lista de nomes e telefones, pega alguém que vai fazer o cold call e a pessoa sai telefonando. Nos canais que o Weinberg cita no livro Tração, a gente acredita que esses 3 aqui são os mais viáveis para startups, porque o investimento direto não é exagerado, né? E você não tem muita despesa para fazer. Eu acho interessante esses comentários, Renato, porque
as pessoas muitas vezes acham que empreender, se eu tô, um grupo junta 3 técnicos, nerdões, vão sair programando, né? E na verdade, né, tem que entender o seguinte, no mínimo um de vocês vai ter que começar a trabalhar nesse sentido, né? De preferência todos conhecer, mas no mínimo um vai ter que estar focado nisso aqui, porque sem cliente não adianta a melhor solução do mundo. Né? O que o Weinberg comenta no livro dele é de reservar pelo menos 50% do tempo de uma pessoa para operar exclusivamente o marketing, a geração de leads e o tratamento das oportunidades que aparecem, que é funil de vendas. Uma pergunta aqui da Letícia, você prefere que eu leia ou você vê? Não, estou vendo. Manual para startup, então, Letícia, se eles contrataram uma pessoa para fazer marketing digital, eu acho interessante eles estudarem o Weinberg. Mas eu acho que, de qualquer forma, é uma estratégia de marketing aqui, comentado dela, né, Renato? Que você que tem alguém que já é do público, né? Que já está no meio, né? Tem alguém ali no meio do grupo de interesse, né? Às vezes o que acontece é que a sua empresa não tem, mas ela vai buscar alguém para ser parceiro para se comunicar com esse público, né? Também é uma estratégia parecida, né? Com o que ela colocou. Isso pode servir de pontapé inicial para você criar audiência, né? Uma pessoa que trabalha numa área, normalmente ele tem outros colegas que trabalham na mesma área também. E aí pode ser a base para você começar a criar audiência. Ok? Então, aí a gente chega no how much, no final da brincadeira, que é a encomenda que o Marcos me fez, né? Mas que eu precisei estruturar tudo isso antes, né? Para ficar claro para vocês de como é que você apura how much, levando em conta essa abordagem que eu mostrei. Então, são basicamente 3 assuntos: desenvolvimento de cliente, desenvolvimento de produto, marketing e vendas. E no desenvolvimento de cliente, basicamente, o custo que você tem seria de desenvolver a proposição de valor baseada em entrevistas. E pode ser que você não gaste nada diretamente, pode ser que isso seja simplesmente tempo gasto por um dos sócios, né? Mas você pode ter que gastar telefonema, algumas viagens, né? Então, você tem aí o custo relacionado ao desenvolvimento da proposição de valor. Depois você tem o custo de desenvolvimento de produto, e aí, logicamente, tem que ser estimado aí pelo pessoal de desenvolvimento, né? E, por último, você tem os custos associados a marketing e vendas. Dentro daquela linha que eu falei, onde eu sugiro 3 formatos, né? Desenvolvimento da audiência, e-mail marketing e cold call. Então, pessoal, não tem uma formulinha, mas vejam, o que eu contei para vocês foi um método de como você organiza a empresa para chegar nesse ponto de responder a pergunta: quanto que eu vou gastar? E aí eu estou dizendo que você, basicamente, nessa fase inicial, vai gastar com esses 3 itens: desenvolvimento de cliente, desenvolvimento de produto, marketing e vendas. No caso do desenvolvimento de cliente, o que você tem que gerar é uma proposição de valor. É você ter lá os segmentos de clientes, pains e gains, e você especificar o que tem que ter no produto para endereçar os customer jobs, pains e gains. Isso é o que a gente chama na baita de desenvolvimento de cliente. Desenvolvimento de produto é o natural de P&D de produto, né? E, por último, o marketing e vendas. Eu acho que tem advogado, contador, administrador, tem outras coisas, aluguel, né? Mas eu não quis colocar aqui porque não é o foco dessa conversa, né? Então, gente, com isso eu terminei meu conteúdo. Eu previa para a gente ter uma meia hora de interação, né? Pensei que a gente fosse interagir um pouco mais durante a conversa. Então, no final das contas, eu estou adiantado aqui no meu cronograma. O que a gente pode fazer agora é fazer um exercício ou um debate, né?
que vocês acham? A gente pode conversar sobre os projetos de vocês. Se é que vocês vão falar, né? Porque até agora ninguém falou quase nada, né? Ninguém abriu o microfone. Enquanto eles se preparam para fazer as perguntas, eu vou fazer uma pergunta, Renato, aí mais especificamente, né, sobre o seu mundo aí, né? O que alguém tem que ter, né, o que já tem que ter em mãos, o que já tem que ter desenvolvido para poder ir atrás de uma aceleradora, né? O que ele tem que levar para vocês, né, para se candidatar a fazer parte da Baita? A Baita já pegou projetos no PowerPoint, né? Sem nada implementado, sem nada de conversar com o cliente, só no PowerPoint. E também a gente já pegou projetos no extremo até de ter perto de R$1 milhão por ano de faturamento. Então, para a gente, essa questão do desenvolvimento, do nível de desenvolvimento da startup não é o problema. Agora, o ideal é que tenha uma boa oportunidade, o que significa um mercado de algumas centenas de milhões de consumidores, pelo menos, né? Onde o mercado esteja em evolução, em crescimento, né? E onde a gente enxergue que o capital que a gente investe tem boa chance de ser remunerado e devolvido com ganhos. E tem que ter uma equipe que a gente enxergue que a equipe consegue entregar mesmo. E aí não necessariamente precisa ser uma equipe experiente. Porque a gente conhece casos de equipes de alunos, né, equipes de recém-formados, que têm uma grande capacidade de realização e entrega. Respondi, Marcos? Estava com o microfone desligado aqui? Não, respondeu sim. Respondeu sim. Que tem aluno que já me questionou isso, mas como é que eu vou conseguir fazer isso aí? Eu tenho a ideia, estou até fazendo, mas e agora? Né? Qual é o próximo passo? Então, acho que é essa a ideia de esclarecer. Nessa abordagem aqui, né, a sugestão da Baita é que você comece pelo desenvolvimento do cliente, o que significa desenvolver a proposição de valor com base em entrevistas com clientes potenciais. O que normalmente o pessoal de desenvolvimento faz é começar desenvolvendo o produto. E aí é uma abordagem que eu não recomendo, não. A chance de não dar certo é muito alta. Melhor pegar todo mundo e levar para entrevistar cliente. E conhecer a realidade do cliente mesmo. É típico da formação de TI, né? Eu sempre falo que, nesse ponto, eu coloco a culpa até na gente mesmo, né? Da escola, da universidade, né, Renato? Porque a gente pega e recebe os alunos, a primeira coisa que a gente dá é programação 1, né? A gente ensina eles a programar sem pensar no problema, sem pensar no negócio, sem... Aí depois que a gente ensina a programar, a gente fala, não, vocês não deviam programar primeiro, vocês deviam fazer análise. Bom, mas por que a gente precisa programar primeiro? Então a gente já ensina, de alguma forma, a viciar para sair programando, né? Mas com certeza, né? Isso eu peguei bastante no pé, né? Os paisanos anteriores também falaram bastante com ele nesse sentido, que se não falar com o cliente, o projeto não vale nada, né? Sem entender, sem ter um feedback do cliente que isso vale a pena, que isso eu me interesso, não é um projeto. Um exemplo que eu sempre cito é da planilha eletrônica, né? Eu acho que todo mundo aqui já usou Excel, né? Ou não? Alguém não usou? Com certeza. E basicamente é o seguinte: quando você faz uma fórmula numa célula do Excel, você coloca lá na célula igual, aí, por exemplo, A1 vezes A2. Esse modelo de você escrever dentro da célula uma fórmula e de você identificar as outras células pela coordenada, né, A1, né? Isso foi inventado por um cara em Harvard chamado Dan Bricklin, nos anos 70, acho que foi 74. E antes do Dan Bricklin isso não existia. Agora, o Dan Bricklin fez isso porque as empresas multinacionais grandes, né, elas faziam as suas planilhas de fechamento periódico, né, trimestral, semestral ou anual, né, faziam usando quadro negro e calculadora manual. Então, imagina que loucura.
O cara ia fazendo a conta de cada célula na mão. E se ele tivesse algum problema, ele tinha que sair batendo a planilha inteira para voltar atrás. Uhum. E aí o Dan Bricklin conta, isso tem um vídeo no YouTube que ele conta isso, que quando ele mostrou que a planilha eletrônica fazia o recálculo automático de todas as células, se você alterasse uma célula, né, ele disse que o contador olhava aquilo e disse que ele tremia. Falava, eu levo uma semana para fazer isso. Devia levar, mas imagina, uma empresa inteira, ele faz a contabilidade na base da calculadora e do quadro negro. Agora, o que acontece aí que eu acho que é importante é que não adianta você desenvolver produto, querer fazer algum tipo de inovação, achar que está fazendo um produto lindo e maravilhoso, sem que esse produto resolva alguma coisa dramática até para o cliente. Imagina o cliente ver o recálculo automático de planilha pela primeira vez na vida, sendo que ele fazia o cálculo de cada célula na mão. Acho que um exemplo, aquele filme lá da NASA, né, daquelas moças que trabalham na NASA, né, o trabalho delas era fazer cálculo, né, na mão, né, ficar fazendo cálculo a caneta, né, então, e um erro daquele fez um foguete explodir, né, então, dá bem uma noção de como era nessa época, né. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, você vai gastar tempo e investir seu tempo para fazer um produto, para desenvolver a sua startup, e aí você faz um produto que o cliente não pede de joelho para comprar? Não faz sentido, né? A hora que você for escolher que problema você quer resolver, você tem que resolver um problema ruim mesmo. Um problema que o cara vai fazer uma estátua para você se você resolver o problema. Como o André Penha resolveu o problema dos aluguéis, né? Assumindo para ele a finança. Ótimo. Bom, vamos lá. Algum grupo aí quer contar um pouquinho do projeto? Então, feedback do Renato? Eu gostaria de receber um feedback, na verdade. Conta aí, Renan, então, qual que é o seu projeto? Bom, a gente é do grupo S, eu acho que só tá eu aqui do grupo, porque os outros participantes tiveram alguns problemas. Mas... por onde eu começo? A gente tá querendo fazer uma plataforma que resolve um problema que, inclusive, eu vejo na empresa que eu trabalho, que é com testes tanto de UX quanto de testes automatizados mesmos, de código. É um trabalho que muitas empresas não têm tempo de fazer e a gente gostaria de fazer uma plataforma onde essas empresas conectam-se com diferentes especialistas ou com usuários comuns. Então, tipo, seria uma plataforma onde você poderia fazer um cadastro, dizer qual que é o seu nível de formação ou experiência com a área de testes. E aí as empresas podem chegar a você e pedir para você testar uma feature prévia, sabe? Uma prévia da feature. E aí tem essa parte que você contrata essas pessoas e tem a parte em que você pode também utilizar códigos automatizados da própria plataforma. E então, por exemplo, se você está se você a sua empresa precisa muito entregar uma feature e vocês precisam dos testes, você faria os testes com a plataforma. Tipo, a plataforma teria suporte para várias linguagens e aí você poderia fazer automatizado essa parte. Então seria um projeto de duas partes. Eu gostaria de saber o que vocês acham sobre. Bom, primeiro, você está pretendendo prestar o serviço você mesmo ou você pretende alocar mão de obra de fora? A parte dos testes seria alocar mão de obra de fora
E a outra parte é a conexão entre pessoas, né? Então, seriam pessoas de fora que podem se cadastrar na plataforma. É, é parecido com um Workana, só que é um Workana especializado, basicamente. Especializado em teste de software. Isso, em testes de software, tanto na parte de UX, quanto na parte de código mesmo, sabe? E é isso. Entendi. Marcos, você quer comentar ou quer que eu comente primeiro? Fica à vontade, hoje a prioridade é sua. Tá. O que vocês já fizeram, Renan? Então, a gente ainda não fez muita coisa, a gente tentou montar um canvas, mas ainda está no processo de idealização somente. Tá bom. O que eu sugiro para você, aliás, eu diria o seguinte: a minha opinião não vale muito, não. O que vale é a opinião do cliente. É ele que vai comprar, é ele que vai. Ele que sabe o que quer, o customer job é do cliente e não meu. Então, eu sugiro você trabalhar primeiramente no desenvolvimento do cliente, o que significa você gerar proposição de valor com base em entrevistas. E aí tentar entender o customer job dentro daquela linha que eu coloquei, que começa com entender qual resultado o cliente espera. Certo. No caso, me parece que ele espera contratar alguém que vai conseguir pegar 99,9% dos bugs, né? É isso? A intenção é poder capturar os bugs antes de chegar ao usuário final. Então, mas você vai fazer isso uma vez só? Ou você vai fazer isso continuamente com o cliente? Eu acho que é uma iteração. O cliente pode estar sempre pedindo para voltar ali na plataforma e pedir uma segunda revisão também. Não seria algo único somente. Porque aí o ideal é que você consiga entender qual é o critério que ele coloca para verificar se o seu serviço de teste foi bem executado ou não. O que você acha? Eu acho que é uma parte que a gente não tinha pensado ainda, como que o serviço vai se qualificar. É, eu creio que é, a gente pode estar pensando em criar um sistema de avaliação e aí a gente pode dar nota aos especialistas, mas a gente tem que validar também com o cliente se isso seria efetivo, né? Na verdade, esse sistema de nota, Renan, você está usando para o job de identificar e selecionar os prestadores de serviço. Uhum. Não é isso? Isso. Então, o que poderia ser uma vantagem que ele teria, né, usando o seu serviço, e que criaria uma situação muito melhor, muito mais barata e de melhor resultado do que ele tem hoje. Eu creio que a grande vantagem é que ele pode prevenir que erros e falhas de segurança cheguem ao usuário final, utilizando isso, enquanto eles podem estar utilizando o tempo para continuar avaliando o produto. Por exemplo, eu pensei muito no caso onde a minha empresa está sofrendo, que a gente sofreu uma margem muito grande de bugs ultimamente, e, e isso foi por conta de a gente não ter tempo para testar, porque a gente está utilizando coisas. é, a gente está tentando ser ágil tanto na parte de vender também. Então, por exemplo, venderam features que eram antigas e não foram testadas, por exemplo.
E, e isso poderia ter sido capturado antes, e aí a gente está sofrendo bastante para poder correr para resolver essas coisas. Então, e a gente também teve problema com código, tipo, automatização de testes por falta de tempo também. Então, pode ser que seja um caso específico da minha empresa, mas eu creio que vale a pena validar, porque creio que tem várias startups também em que ocorre o mesmo problema. E aí eu acho que a vantagem é que economiza um tempo e não seria de alto custo para a empresa. A princípio, a gente não visa lucro, mas visa sustentabilidade, né, do negócio. Renan. A minha sugestão é essa: entrevistar cliente para entender customer job, ou seja, entender o resultado que ele busca ali, né, que ele tem expectativa com o serviço de hoje, né, o passo a passo que ele usa para desenvolver esse resultado, né, e os pains e gains que você vai incorrer, né, por conta de estar executando esse serviço. Certo, Dá um obrigado. comentário aqui, Renato, por favor, ajuda aí a também complementar. Uma das coisas que eu acho que é importante, pelo que eu entendi, você está falando em mão de obra, né? Isso, existe essa demanda? Tem. Tá? Quando eu era gerente num time grande de desenvolvimento, eu cheguei a contratar 40 pessoas para fazer teste em módulo. 40. Né? E veio 40 pessoas, ficou um mês na empresa, testou e foi embora. Né? A gente já tinha os nossos fornecedores padrões lá que entregavam testadores. Né? Agora, se for para contratar uma pessoa, simplesmente uma pessoa para testar, eu não consigo ver o grande diferencial da sua empresa, por exemplo, uma Get Ninjas ou aquela da IVP, Renato, como é que chama? A EUNerd. A EUNerd, né? Então, assim, se você quer realmente focar em teste, o que você vai oferecer a mais? Por que uma empresa, né, não usaria a EUNerd ou a Get Ninja, usaria vocês? Né? Essa é uma dúvida aí que se o Renato quiser completar, fica à vontade. A outra questão que eu ia colocar agora é com a minha visão mais de lean e de qualidade, né? Assim, se está tendo muito bug, né, tem outra coisa acontecendo aí atrás. Né? Tem um problema no desenvolvimento, tem um problema no teste unitário, né? Será que valeria a pena embutir nisso justamente um apoio para a empresa, né, para que não seja só resolver no final? Resolver no teste é a pior coisa que a gente pode falar quando a gente está falando de qualidade, né? A gente está falando assim, deixa fazer errado e depois a gente testa. Né? Então, hoje, por exemplo, já se fala muito em teste automático e automação de testes, etc. Né? Será que aí não teria mais negócio? Tá? São dois comentários gerais aí, Renato, fica à vontade para comentar em cima. Então, uma parte do projeto é realmente também trazer a parte da automação de testes dentro da plataforma também. E esses testes seriam feitos por pessoas qualificadas. Né? Tem ferramentas que fazem isso. Eu não lembro o nome aqui, mas já tem software que faz isso. Sim, tem. A gente teria que pensar uma maneira de... O porquê que eles usariam a nossa ferramenta e não outras. Porque acho que a gente segue aquela ideia também, tipo, não é nada super inovador, não é algo é algo que a gente já existe, mas eu creio que a minha ideia era a gente pegar e poder centralizar e especializar isso, porque, por exemplo, no Get Ninjas é algo muito... Tem muita coisa lá, sabe? Não é um lugar especializado nisso. E aí a ideia é a gente trazer uma especialização, a centralização de pessoas que podem estar fazendo isso. Você pode encontrar vários níveis de experiência, por exemplo, com testes. Ok. Bom, algum último comentário? Estamos estourando o tempo aqui. Alguém quer fazer o último comentário de algum projeto? Não?
Bom, então, Renato, agradeço bastante aí, tá, a sua participação, sua apresentação. Deixo aqui você fazer o último comentário antes da gente fechar a gravação. O meu último comentário é de fazer o entendimento do cliente, levantar customer jobs, entender quais objetivos que o cliente quer atingir, quais critérios dele de certo ou errado, pains e gains, e aí desenvolver o produto de maneira muito fiel, de modo a atender isso que você entendeu do cliente. Isso melhora bastante a chance de que o cliente realmente tenha interesse no seu produto. E obrigado pela oportunidade, Marcos. Se alguém quiser fazer inscrição de aceleração, a gente está com inscrição aberta ainda. Fechou ontem, mas o formulário ainda está disponível no site da Baita, baita.ac. Obrigado, gente. Ok, obrigado, Renato. Valeu, então, pessoal. Então, assim, fechando a gravação aqui.